Fala seus filhos de Ronaldo. Olha eu aqui de novo em mais um fechamento de ano e mais uma retrospectiva de Madrid. Dessa vez em comparação aos últimos anos esse foi melhor, e também o Fluminense deu uma de Fluminense em vários momentos e por isso que tô aqui, para relembrar todos os momentos desse ano com vocês. Então preparem a pipoca porque o vídeo vai ser longo, mas antes deixem o like e se inscrevam. Fizeram isso? Então vamos! Olá, filhos de Ronaldo, e quem fala sou eu, JV, você já deve me conhecer. Tô aqui com vocês, né, desde 2015, 2016, né, trazendo conteúdos pra vocês, mesmo diante de tantas dificuldades. Antes de começar esse vídeo eu quero conversar com vocês, né, agradecer mais uma vez a vocês estarem junto conosco. Sem vocês a gente não existiria, né? Mais um ano acabando, um novo ano irá começar, né? 2023 já tá aí batendo na porta. Eu quero agradecer a cada um de vocês, né? E eu quero falar, cara, que 2022 foi muito difícil pra gente também, porque o YouTube deixou, tipo assim, de mandar vários vídeos nossos para os nossos seguidores. Talvez você não recebeu a notificação de um vídeo nosso por causa do YouTube, né? E, cara, dinheiro de monetização já era. Então a gente sofreu muito com, tipo, não tem mais memória para gravar o vídeo, né? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar um cartão de memória, não tinha dinheiro para ir no jogo do Fluminense para gravar e gravar conteúdos para vocês de qualidade. Então eu venho aqui de coração, você que é seguidor, né, do Flu de Madrid, você que sempre ajudou dando like e continue ajudando dando like, compartilhando, né? Eu quero saber se você, né, poderia nos ajudar doando qualquer valor, sério. Uma caixinha, um presente de Natal, Natal já passou. Um presente de um novo ano, né? Qualquer valor, seja R$1, R$2, R$5, um valor que esteja no seu coração, sabe? A gente nunca cobrou nada pros nossos vídeos, nunca vamos cobrar nada pros nossos vídeos, né? Porque nós amamos fazer isso e amamos falar do Fluminense para vocês de graça. Mas eu quero saber se vocês estão dispostos a ajudar a página, porque eu sei que vocês amam a página, estão dispostos a ajudar a página, né, a continuar seguindo forte, a continuar tendo curtidas, inscrições e vídeos. Então, qualquer valor, o Pix está aqui, qualquer valor, nos ajude, que vamos continuar e 2023 será um ano diferente. E começamos em janeiro. Vamos para as contratações. Depois de terem anunciado no final de 2021 o Abel, sim, Abelão foi nosso técnico no começo desse ano. E no final de 2021, Fluminense também fechou com Felipe Melo, William Bigode, os dois do Palmeiras. Começamos janeiro com a contratação de David Duarte, zagueiro que jogou no Goiás. Também tivemos Pineda, lateral que todo mundo achava que iria amassar e bater em geral na Libertadores. Também veio Natan, mas como empréstimo por um ano, também conhecido como galã do Fluminense. Veio também a contratação talvez mais criticada por causa do valor. O carinha que jogou 2 jogos bem no Mário já comprou. Cristiano, lateral, de milhões, literalmente. Veio um vovô também, Fábio, goleiro brabo demais, mas tá velhinho e alguns reclamaram da contratação, mas vamos ver se ele foi bem. E por fim e não menos importante, ele, simplesmente ele, Germancano, a melhor contratação dos últimos anos, em pensar que iríamos trazer Ricardo Goulart, em vez do Cano. Obrigado Deus pelo livramento. O mais engraçado foi a época que o Cano veio e tinha vascaíno zoando kkkkkkkkkkkk. Enfim, essas foram as contratações para o ano 2022. E vamos ao que interessa, nossa estreia no ano. Saímos contratando igual um maluco para jogar a pré-Libertadores, mas tinha antes o Carioca e contra o Bangu, e perdemos. Sim, nosso Flusão estreou perdendo. Kkkk. Fluminense sendo Fluminense. 1-0 os caras. E com time titular kkkkkk. Mas para fechar janeiro, ainda tínhamos o jogo contra o Madureira. Se perdesse de novo eu ficaria preocupado, mas tínhamos um tal de Arias, que colocou para dentro e o Fluminense venceu o primeiro jogo do ano, 1-0, e assim fechamos janeiro. Começamos fevereiro, seria um mês que estrearíamos na Libertadores, digo, pré-Libertadores kkkk, mas como eu disse, antes tinha Carioca, e teve jogo contra o Audax, que Fábio nesse jogo pegou tudo, defendeu demais, e Cano, fez o primeiro gol dele no ano, o primeiro de muitos, e põe muitos nisso, 1-0 Fluminense no Audax. E no dia 6, tivemos nosso primeiro teste pra valer, clássico, primeiro do ano, primeiro Fla-Flu, e como todo ano é a mesma coisa, ganhamos, porque ganhar Fla-Flu é muito normal com gol do Arias e com defesa incrível de Marcos Felipe no final do jogo.
E aí começamos a engrenar. E eu me iludir kkkkkk. Jogamos outro clássico, dessa vez contra o bairro. O mais engraçado é que eles achavam que iam ganhar porque começaram ganhando kkkk, mas viramos. Com William Bigode e gol também de Lucas Claro. 2-1 a gente. Mais uma vitória no Carioca e mais um clássico, Rei do Rio. Aí tivemos duas vitórias magras seguidas, uma em cima da Portuguesa com gol do Cano e outra em cima do Nova Iguaçu com golaço do André. Jogou muito esse ano nosso moleque de Xerém. E para fechar a sequência de vitórias antes da Libertadores, tivemos esse jogo contra o Volta Redonda na 7ª rodada do Carioca. Vencemos tranquilamente, por 3-0, jogo que Manuel fez gol, Nonato também fez e Calegari também. Vitória tranquila para viajarmos para Colômbia pegar o Milionários, mas antes nossa torcida fez uma linda festa no aeroporto. Esse dia foi brabo demais. Mais brabo foi nossa estreia na pré-Libertadores. Vamos enfim ao primeiro jogo mais importante do ano, primeira fase, e que começou com gol deles. Já começa o jogo com a gente perdendo. Tá de sacanagem Fluminense, é impressionante. Mas no final do primeiro tempo David Braz empatou, 1-1, e assim íamos pro segundo tempo, que logo no começo tivemos pênalti pros caras. E a única defesa de pênalti do Fábio no ano, salvando nós. Confesso que nesse dia todos nós nos iludimos achando que Fábio ia continuar pegando todos os pênaltis kkkk. E para sacramentar a vitória, Cano virou o jogo fazendo gol. Joga muito esse argentino. Joga demais e foi responsável por fazer gol contra o Vasco e comemorou. Famosa lei do ex. Esse foi o único jogo contra o Vasco no ano, porque eles estavam na Série B, e com uma vitória fechamos o março, mês que fomos campeões, mas antes jogamos o segundo jogo da primeira fase da pré-Libertadores, contra o Milionários e foi no São Januário esse jogo. Que estádio triste, que bom que foi o único do ano lá, misericórdia, e vencemos. Com gols do William Bigode e também do João Arias. Que vitória, iríamos pegar o Olímpia na próxima fase. E agora, chegou o jogo que fomos campeões. Foi contra o Resende. Era só vencer para ganhar a Taça Guanabara. E vencemos por 4-0. Foi tranquilo demais. Primeiro título do ano. E esperávamos que não seria o único. Esse jogo foi brabo e teve essa declaração linda do Abel. No Salão Nobre Fluminense eu velei meu filho. Então Fluminense pra mim é alma. É alma. Fomos jogar a segunda fase da pré-Libertadores, e dessa vez o primeiro jogo em casa contra o Olímpia. Começamos bem, abrimos 1-0 com Cano, o homem metendo gol todo jogo, jogando demais. Aí veio o Fábio e entregou kkkk. Meu Deus, o gol mais doido do ano, e sem lógica, até hoje eu não entendo isso. Aí o Olímpia empatou, fomos pro segundo tempo. E no começo, Luiz Henrique fez jogadaça incrível e um golaço do Kaká. Meu Deus do céu, golaço mesmo e para alguns o mais bonito do ano. E para fechar o placar, Cano fez o terceiro. Fluminense 3-1 no Olímpia. Iria jogar na próxima semana o jogo de volta na casa dos caras. Tudo para dar certo, né? Só que não. Mas antes 10 jogo tivemos o contra o Boa Vista só para cumprir tabela. Foi 0-0. Então vamos pro jogo contra o Olímpia. Meu Deus do céu, eu não gosto nem de lembrar desse dia. Geral acreditava que iríamos passar, mas o Fluminense cometeu a primeira vergonha do ano. Não podíamos tomar 2 gols, mas tomamos 2 gols, e o jogo foi pros pênaltis. Meu Deus, jogamos nada nesse dia. O jogo mais importante e perdemos de forma vergonhosa. Nos pênaltis, com Fábio não pegando nenhum pênalti, e o William Felipe Melo perdendo. Que vergonha desse jogo. Fomos eliminados. Na pré-Libertadores, sonhamos com Libertadores e vamos partir pra Sula. Juntos pela Sula mais uma vez. Essa eliminação doeu demais, cara. Meu Deus. E o que sobrou pra gente nesse mês foi o Carioca. As semifinais do Carioca contra o Botafogo. A gente com vantagem de empate. Ou seja, se não perderem nenhum dos 2 jogos iríamos pra final do Carioca. E no primeiro jogamos nada. Mas nada mesmo. Mas Arias fez gol e vencemos o jogo por 1-0. Em cima do bairro. Aí viria o segundo jogo, é só não perder que o Fluminense iria pra final. Mas adivinha, nós adoramos passar vergonha. O Botafogo fez o primeiro, trememos na base e tomamos o segundo. 2-0 os caras, tá de sacanagem. Semana passada tinha sido o Olímpia e agora ser eliminado pelo Botafogo é uma tristeza.
Mas o milagre veio, talvez o gol mais doido do ano, e mais emocionante, cruzamento na área, e a bola sobrou pro Cano, que colocou de barriga, peito, sei lá, tá no gol, o gol que dava a classificação pra gente pra final, se não é cagado não é Fluminense. E a melhor parte desse jogo foi o Fred que entrou só pra ser expulso e não deixar o Botafogo bater a falta. KKKKKK, choro é livre Botafogo. Esse jogo também teve o vídeo do garotinho que vira. Bora! A gente pode até perder, mas a gente vai perder com aula! E para fechar o mês de março, não poderia fechar de uma maneira melhor. Seria o primeiro jogo da final do Carioca, e como todos sabem era contra o Flamengo, o mesmo que queria ser tetra, mas digamos que tinha um certo germancano para impedir isso. No primeiro jogo que teve Felipe Melo doido da cabeça dando bicão na bola, e teve também 2 gols do Cano, um atrás do outro para de fato mostrar que ganhar Fla-Flu é muito normal. Esse dia foi muito brabo, estávamos abrindo uma vantagem de 2 gols pro segundo jogo da final, que jogo lindo! E fomos pro segundo jogo da final e juntamente entramos em abril, o mês do dia 1º de abril que também é considerado dia da mentira, e parecia mentira que finalmente o Fluminense ia ganhar um título, só não podíamos perder de 2 gols de diferença que iríamos ser campeões. Mas começamos perdendo, tomamos gol desse ser que nem gosto falar o nome, mas como o Carioca e também o ano todo foi do Cano, ele empatou o jogo, 1-1, e assim terminou, segundo jogo empatado que poderia até termos ganhado de novo mas o Cano perdeu o pênalti. Mas tô nem aí, somos campeões, em cima do Flamengo, um dos melhores dias do ano com certeza, muito bom ganhar deles. E depois disso nosso foco seria na Sul-Americana. Tínhamos sido eliminados da Libertadores e agora é focar na Sula e passar no grupo que tinha Oriente Petrolero, Júnior Barranquilla e União Santa Fé. Primeiro jogo foi contra o Oriente no Maracanã. E vencemos com tranquilidade por 3-0, onde até Cris Silva fez gol. Na próxima rodada iríamos pegar o Júnior Barranquilla lá na casa deles, mas antes estreíamos no Brasileirão, com um 0-0 mais feio que eu, contra o Santos em casa. É melhor focar no jogo da Sula mesmo. Digo, não era melhor não, porque esse foi um dos piores jogos do Fluminense no ano. Tomamos uma surra, 3-0 os caras, e devia ser mais, mas graças a Deus não foi. Nesse dia eu já tava desistindo de acreditar em uma classificação, porque no grupo só passa o primeiro. E pra amenizar entre aspas as coisas vencemos o Cuiabá na segunda rodada do Brasileiro. E olhem só, com um gol contra, tava osso demais essa época na moral. E tava pra piorar, fomos estrear na Copa do Brasil, contra o Vila Nova no Maracanã, porque o Vila Nova abriu 2-0. Sim, estávamos perdendo pro Vila Nova por 2-0 em casa, mas como já não bastava as outras vergonhas terem sido passadas, nesse jogo, Ganso diminuiu batendo pênalti, gol. Depois foi ele, tinha que ser, Cano, pra empatar, 2-2. E viramos com ele, Frederico Chaves Guedes, o homem que se aposentou esse ano, mas ainda tava fazendo gol, e esse gol não foi só importante pro jogo não, mas também porque ele se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Brasil, simplesmente gigante, um dos melhores jogos desse ano. E voltando pro Brasileirão, perdemos em casa pro Internacional, de 1-0. E fomos para um dos outros jogos ruins marcantes. Esse foi contra a União Santa Fé. Precisávamos vencer, mas empatou, e o Fred perdeu um pênalti no último lance. Gosto nem de lembrar. Esse foi o último jogo de abril, e também foi o último jogo de Abel como técnico. Ele pediu para sair, e estávamos ser técnico para continuar lutando pela maio. E veio com Diniz, o retorno do homem. Muitos reclamaram disso, não acreditaram no homem, mas nós já sabemos que ele arrebentou. A estreia dele foi contra o Coritiba, tudo parecia que iria dar bem. Ganso fez esse golaço, kkkk, e ainda fez outro. Sim, teve um jogo no ano que Ganso fez 2 gols, e ainda perdeu o dente nesse jogo. Só que adiantou nada, tomamos a virada, impressionante, Fluminense sendo Fluminense, tomamos 3 gols, os caras viraram e perdemos o jogo.
Mas vamos ao que interessava mais. Fluminense versus Júnior Barranquilla. Se não vencesse praticamente estaria eliminado, mas mesmo com dificuldade vencemos por 2-1. E com direito a golaço de Luiz Henrique, como sempre o moleque voando. Mas estava cada dia mais perto da despedida dele. Com essa vitória, o próximo jogo contra o União Santa Fé, era preciso uma vitória para seguir vivo. Mas já vamos lá, antes tem Brasileirão e também Copa do Brasil. Primeiro Brasileirão contra o Palmeiras, esse foi um dos jogos que mais jogamos bem no ano. Seguramos os caras na casa deles, com direito a gol do Cano, e assistência do Caio Paulista. E defesaça do Fábio, uma das mais bonitas no ano. Esse jogo terminou 1-1. Agora vamos para a Copa do Brasil, segundo jogo contra o Vila Nova, agora na casa deles. Eles precisavam de uma vitória de 2 gols, mas nem chegaram perto disso porque Cano fez o primeiro. E Luiz Henrique fez o segundo, gols com direito a dancinha, classificados para a próxima fase. Aí voltamos ao Brasileirão, pegamos o Atlético Paranaense em casa, na verdade em Volta Redonda, e nesse jogo Cano simplesmente fez 2 gols e um golaço, tá? Que gol maravilhoso que ele fez, e graças a ele vencemos o jogo, 2-1 em cima do Atlético Paranaense. Aí veio o jogo importante da Sula e esse jogo foi horrível. Empatamos por 0-0. Com esse empate, no próximo jogo deveríamos fazer vários gols para vencer no saldo e passar. Assim começava o roteiro de um dos jogos mais doidos da história do Fluminense, kkkk. Mas antes desse jogo doido, no Brasileiro vencemos mais uma. Dessa vez contra o Fortaleza com golaço do Luiz Henrique, jogadaça dele e belo gol, 1-0 nós. Agora sim, vamos para o jogo mais doido do ano. Como eu disse, o Fluminense precisava vencer com muitos gols de diferença para passar, mas precisava que o outro time do grupo perdesse ou empatasse. Fluminense impressionantemente fez sua parte. Venceu o jogo por 10-1. Sim, o Fluminense fez 10 gols, com direito a hat-trick, do Cano e do Matheus Martins. Que jogo maravilhoso, cara, kkkk. O mais engraçado é que mesmo assim não passamos porque o Júnior Barranquilla venceu o jogo deles, kkkk. Só o Fluminense faz essas coisas, cara. Impressionante. Eliminados da Sula também. Que ano? Só restava pra gente agora o Brasileirão e Copa do Brasil. No Brasileirão perdemos pro Flamengo, um milagre aconteceu, pois é, e jogamos melhor, mas perdemos no fim do mês de maio que teve jogo pra cá. Agora começando o mês de junho, metade do ano. E começamos perdendo, dessa vez pro Juventude. Na verdade nem dá pra contar derrota nesse jogo, né? Campo todo alagado, kkkk. Ou seja, 2 derrotas seguidas pra pegar o Atlético Mineiro, atual campeão. Esse jogo seria um dos melhores do ano, se não o melhor. Primeiro que João Arias fez esse golaço. E Cano fez gol também. Depois o Atlético diminuiu, mas fizemos outro de novo, com Samuel Xavier. Ele jogou muito. E o Atlético no final do primeiro tempo diminuiu também. Os 2 gols deles foi falha nossa, kkkk. E fomos pro segundo tempo, e os caras empataram. É brincadeira esse Fluminense, hein? Mas graças a Deus temos o Cano que fez esse golaço. Pega lá, goleiro, um dos gols mais bonitos do ano. E pra fechar a surra, Luiz Henrique fez o 5º. 5-3 Fluminense nesse jogão. Depois no Brasileirão tivemos sequência de 2 jogos ruins. Primeiro perdemos em casa pro Atlético Goianiense. Depois só empatamos com o América Mineiro e com a mais em. Mas que bom que vencemos o Avaí em casa. Esse foi o último jogo antes das oitavas de final da Copa do Brasil. Que pegaríamos o Cruzeiro. Jogo que era pra ser mais fácil, mas o Fluminense complica sempre, kkkk. Vencemos só de 2-1, mas poderia ser mais. Nesse jogo Manuel fez de cabeça, lei do ex, e Cano fez gol também. Manuel tava metendo gol todo jogo, monstro demais. O jogo de volta só seria no mês que vem, julho. Aí no Brasileirão, estamos chegando mais próximos do fim do primeiro turno. E pegamos o Botafogo. Esse jogo que foi a despedida de Luiz Henrique do Fluminense. Meu Deus, que tristeza. Mas quem brilhou foi o Manuel, que fez esse golaço. Outro gol que poderia ser considerado o mais bonito do Fluminense no ano. O zagueirão fez isso, e deu a vitória pra nós. 1-0 Fluminense. É tudo normal no bairro? Agora, preparem os lencinhos.
Chegamos ao penúltimo jogo de Fred pelo Fluminense. Fluminense contra Corinthians, era sábado, Maracanã cheio demais, vencemos com tranquilidade. Com 2 do Cano ainda, o cara é uma máquina. Mas quem brilhou e emocionou mesmo foi Fred com seu último gol na carreira. A bola sobrou para ele, chutou, desviou e entrou. Golaço, joga muito. Obrigado Fred, esse dia foi lindo. Todo mundo chorou. Como foi bom ter vivido isso. Ver Fred marcando o gol número 199 pelo Fluminense e vencendo o jogo por 4-0. E depois disso veio enfim o jogo da despedida, o jogo que o ingresso acabou igual água. Jogo que fizemos um mosaico lindo pro Fred. Ficou lindo demais, pena que ele não conseguiu fazer o gol, mas vencemos o jogo por 2-1. E no final do jogo Fred foi pra torcida, o cara é brabo, muito lindo esse dia, muito bom ter visto Fred jogar. Obrigado. Mesmo sem Fred a vida tem que continuar, sabíamos que nosso ataque estava em ótimas mãos com o Cano lá. E fomos pro segundo jogo das oitavas contra o Cruzeiro. Vencemos tranquilamente por 3-0. Todos os gols no segundo tempo. Jogamos muito nesse dia e passamos para as quartas para enfrentar o Fortaleza. Mas antes tínhamos Brasileirão. Fortaleza é só no final do mês. Antes tivemos um dos melhores jogos do ano também. Contra o São Paulo, abrimos o placar com André, mas depois os caras viraram. Demos mole e isso aconteceu. Mas mesmo assim conseguimos empatar com Manuel. Jogão, foi 2-2. E por falar em jogão, o que falar de Fluminense e Goiás, que começamos vencendo com gol do Arias. Aliás, Arias jogou muito esse ano. E o Goiás virou o jogo, faltando 10 para acabar. Mas e daí? Viramos, com gol de Cano empatamos e com gol de William Bigode viramos. Golaço dele aliás. Mais um jogo emocionante no ano. Na moral, foi lindo esse jogo. E para fechar o primeiro turno tivemos jogo contra o Bragantino. Com gols da dupla Arias e Cano vencemos por 2-1. Que dupla sensacional. E para fechar o mês de julho, tivemos o primeiro jogo das quartas de final, fora de casa. E vencemos, com placar magrinho demais, apenas 1-0 gol do Nonato. Mas o importante é que venceu e que vai com vantagem pro Maracanã. E assim fechamos. Agosto, chegamos já com um jogaço. Santos abriu o placar, mas nosso Fluminense é brabo, tão brabo, que Ganso empatou, e comemorou como maestro. Os caras ficaram bolados kkkkkk. E Arias fez um bonito gol e virou o jogo, brabo demais. Pena que demos mole e eles empataram. Mas foi um jogão para começar o retorno. Na próxima rodada pegamos o Cuiabá, com passe lindo do Ganso. Cano fez o gol, único gol, e bela vitória, 1-0 em cima do Cuiabá. E tomamos mais uma porrada do Internacional, os 2 jogos no Brasileirão nós perdemos para eles. E fomos pro jogo mais importante do ano. Na Copa do Brasil, Fluminense e Fortaleza. Estávamos com vantagem. Exatamente, estávamos, porque Fluminense gosta de brincar com fogo. Por isso, Nino fez gol contra. E depois tomamos outro gol, fomos pro intervalo perdendo e sendo eliminados. Voltamos pro segundo tempo. Ganso fez de pênalti. E Cano fez o gol de empate que daria a classificação para nós na semifinal para pegar o Corinthians. Na moral, esse jogo eu quase morri. Classificação sofrida demais. Agora voltando ao Brasileirão. Fluminense contra Coritiba, dessa vez, chuva de gols e goleada nossa. Com direito a 2 gols do William Bigode. E um golaço de falta do Natan. 5-2 Fluminense. Mudando o foco agora para a Copa do Brasil. Jogo contra o Corinthians de ida. Logo no começo pênalti pra gente. E gol de Ganso. É pra iludir qualquer um Mas Renato Augusto foi e empatou o jogo 1-1. Já no segundo tempo, Arias fez um golaço. Como joga esse colombiano, meu Deus! E estávamos encaminhando a vitória, mas tomamos um gol no último lance do jogo e eu ia falar que fomos eliminados, mas ainda não. 2-2 em casa. Lamentável e triste demais esse jogo. Mas não tínhamos tempo para respirar, já tínhamos jogo no Brasileiro contra o líder e nós éramos vice-líder. Se vencermos chegaríamos mais perto deles. Mas o jogo mal começou e o maluco mete um gol de bicicleta kkkkkk. É fogo. Mas o Manuel empatou o jogo, mas infelizmente não conseguimos virar e ficou no empate.
E assim fechamos o mês de agosto. Estamos no mês mais decisivo do ano pro nosso Fluminense, mês que teria o jogo da volta na Copa do Brasil, mas antes tinha Brasileirão. E estávamos brigando pelas 4 posições de cima. Aí perdemos pro Atlético Paranaense por 1-0 fora de casa. E depois vencemos o Fortaleza por 2-1 em casa com 2 gols do Cano. É surreal o que Cano fez esse ano. Era gol que atrás de outro gol, meu Deus, melhor contratação que o Fluminense poderia fazer. Mas enfim, vamos ao que mais interessa, jogo de volta. Esse jogo que não tivemos André porque tava suspenso e com isso quem foi titular foi o Wellington. Burro foi eu que acreditei que poderíamos passar pra final com esse maluco no meio de campo. Por causa do mole dele tomamos o primeiro gol. E no segundo ainda tomamos mais 2. Com direito a um gol contra do Felipe Melo. KKKK, que raiva e que vergonha desse jogo. Não dá pra se iludir com Fluminense, cara. Era pra final ser Fla-Flu. Mas pipocamos KKKKK 3-0 pros caras. E ainda tínhamos um Fla-Flu no Brasileirão no próximo domingo pra piorar. Mas quando menos a gente espera, a gente vai e vence. Ganso abriu o placar. Meu 10 jogou muito esse ano, melhor temporada dele no Fluminense. E no segundo tempo, nesse lance, Nathan fez o segundo gol, 2-0 neles. Até fizeram um gol, e ficou 2-1 pra nós. O melhor foi o final com briga e tudo, e várias expulsões. É assim que eu gosto, kkkk, clássico de verdade. E realmente ganhar Fla-Flu é normal, kkkk. E fechando o mês de setembro, tivemos mais um jogo na chuva, mas dessa vez no Maracanã, e por isso vencemos fácil o Juventude, 4-0 neles. Cano fez, Samuel também. Arias fez gol também. E por fim Michel Araújo fez. Mais uma vitória do Fluminense que levava para a segunda posição. Todo começo de mês a gente tá perdendo. E outubro não foi diferente. Atlético Mineiro tava ganhando de ninguém, mas ganhou da gente, kkkk, tá de sacanagem? Quando podíamos embalar, perdemos 3 jogos seguidos, meu Deus. Depois foi pro América Mineiro em casa. E depois pro Atlético Goianiense de virada. Meu Deus do céu, Fluminense, só você mesmo. E quando a gente achava que tudo estava perdido, a vitória veio. Vencemos o Avaí fora de casa por 3-0. É claro que teve gol de Cano. E também David Braz e Martinelli fizeram nessa vitória. Precisávamos embalar para garantir logo a vaga no G4 para a fase de grupo da Libertadores. E para piorar, depois disso, sofremos pro Botafogo. Pro Botafogo, cara. Eles abriram 2-0. Meu Deus, como a gente toma 2 gols deles em pleno 2022. Não dá, Fluminense. Eu jurava que pensei que iríamos perder, mas todo jogo assim o Ganso salva. Ele fez gol para diminuir. E Matheus Martins empatou. E ainda podíamos ter virado, mas não deu. Mais um 2-2 no Brasileirão. E tínhamos um jogo importante contra o Corinthians, jogo de 6 pontos. Tínhamos que vencer para praticamente garantir as quartas primeiras posições. E adivinha só, vencemos, jogamos demais. Aí tu fala? Tínhamos que ter jogado assim na Copa do Brasil? KKKKK. Eu concordo. Cano fez 2. Inclusive um golaço. Meu Deus do céu, Cano artilheiro de tudo. Inclusive nessa temporada ele em um momento foi um artilheiro do mundo. E o Cássio ainda queria broncar ele, kkkk, Cano é brabo, respondeu no campo. Vencemos por 2-0, vitória épica. É o dinizismo. E o último jogo do mês foi contra o Ceará. Joguinho chato, cara. Mas quem tem Cano nunca tem 0-0. Ele fez o único gol do jogo e vencemos por 1-0. Resultado que garantia nossa vaga na fase de grupos da Libertadores. Enfim, chegamos ao último mês de futebol brasileiro, os últimos 3 jogos, e a disputa do Fluminense era a segunda colocação contra o Internacional. Tínhamos 3 jogos, o primeiro contra o São Paulo, jogo de Germancano. Começamos perdendo o jogo. Fomos pro segundo tempo e simplesmente o Germancano fez 3 gols. O cara fez gol de tudo que é jeito. Pra se isolar na artilharia do Brasileirão, ele não para de fazer gol nunca.
É surreal o que esse cara fez esse ano. Que 2023 seja mais ainda. 3-1 Fluminense no São Paulo. Vitória Fluminense. Vitória. Agora a penúltima rodada. Maracanã, último do ano no estádio, e mais uma vitória com tranquilidade. 3-0 que é claro teve gol do Cano. Mas dessa vez teve gol do Alan, sim, lembram dele. Ele veio pro Fluminense, juntamente com Marrone, foram duas transferências que esqueci de falar. Mas estão no Fluminense. E Michel Araújo também fez gol nesse jogo. Mas a coisa mais doida do jogo foi o Fred ter ido de metrô com o filho e ficar atrás do gol vendo o jogo. Isso com certeza foi a coisa mais aleatória de 2022. E para fechar a temporada de 2022 pegamos o Bragantino. Como eu disse, não existe 0-0 com Cano. E esse jogo foi exatamente isso, não existe. Ele fez o único gol do jogo, e se consolidou como o maior jogador a fazer mais gols em uma temporada no futebol brasileiro, passando Neymar e Gabigol. Tem que respeitar o Cano, esse ano foi dele, e também foi um bom ano para nós. Nos despedimos de ídolos como Fred, ganhamos o Carioca. Mas decepcionamos na Copa do Brasil e Libertadores. Que sirva de aprendizado para 2023, que ano que vem eu volte aqui e fale que vencemos a Libertadores, eu acredito. Chegaram novas contratações já, Keno tá aí. Guga veio também. Vitor Mendes. O Lima também. E tivemos boas renovações como o Cano, Diniz, André. Só perdemos Matheus Martins que foi vendido, e também Marcos Felipe que foi emprestado. Mas diz aí, qual sua expectativa para ano que vem? Se gostou do vídeo deixa o like e se inscreva. E como eu disse no começo, se puder ajudar nosso canal a crescer diante de tanta luta, o Pix é esse aí. Qualquer valor nos ajuda seu filho de Ronaldo. É isso, um feliz ano novo e até